Muito bem, nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, começando um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Eu tinha passado para vocês que a continuidade seria Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas eu acabei pulando esse capítulo, né? Então, capítulo 15, para a gente começar, o primeiro item desse capítulo, ou melhor, os itens que nós vamos estudar nesse capítulo são o necessário para salvar-se, o bom samaritano, depois o maior mandamento, depois a caridade segundo São Paulo, muita coisa para a gente tratar nesse item, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. E depois, nas instruções dos Espíritos, o mesmo título, né? Fora da caridade não há salvação. Então, um tema bastante interessante que vai reforçar para nós aqueles ensinamentos que nós recebemos a respeito da transformação moral de cada um de nós, especialmente através do exercício da caridade, né? Então aqui no nosso item primeiro, né, nós temos aqui itens 1 e 2, uma passagem do livro de Mateus, capítulo 25, e depois do livro de Lucas, capítulo 10. Né? Beijo, Nana. Então temos duas passagens grandes aqui. O interessante, só para a gente começar, né, hoje, só para a gente fazer aqui uma pequena introdução, né, desse nosso tema de hoje. Pela manhã eu, fazendo ali uma revista nos assuntos, né, publicados nas redes sociais, um colega que postou uma foto muito interessante de um grupo de africanos numa comunidade cristã naquele continente, naquela postura de louvor, olhos fechados, mãos levantadas, fazendo aquela prece fervorosa, né? E ali então a imagem chamava atenção para a importância do momento de louvor. E a primeira imagem que me veio foi que, não é uma imagem crítica, mas é uma imagem habitual, né, do nosso meio, que normalmente quando nós falamos na ideia de louvar a Deus dentro do ambiente espírita, a gente sempre pensa no trabalho, que a melhor forma de nós louvarmos a Deus, de demonstrarmos a nossa fé, de aplicarmos a nossa filosofia nas ações do nosso dia a dia, vem exatamente através do trabalho caritativo. Então, quando nós pensamos nessa ideia de que muitas vezes ficarmos numa postura de louvor, porém, mais ou menos daquela forma, como nós vemos no Livro dos Espíritos, naquele capítulo que fala sobre a vida contemplativa, naquele item que fala sobre a vida contemplativa, muitas vezes a ideia que se tem é que nós, nessa postura de adoração, já garantimos então no mundo espiritual aquela paz, aquela tranquilidade, aquela vida paradisíaca que até então era prometida. Através do entendimento do que acontece no mundo espiritual, dessa realidade do mundo espiritual, nós começamos a ver que se não houver em cada um de nós aquele espírito produtivo, o espírito de utilidade, o espírito de construção, não haverá salvação dentro daquilo que se imagina de nós sairmos dessa vida de sofrimento para irmos então para a vida espiritual de felicidade. Por isso então fora da caridade não há salvação. Essa é uma lei fundamental que nós vamos estudar, trazida por Jesus nesses exemplos que nós vamos ler, percebendo que a contemplação ela nos permite uma reflexão, nos permite uma introspecção, fazemos assim uma análise da nossa vida, né? Voltar os nossos olhos para nós mesmos, mas isso só nos ajuda a apontar uma direção que nós podemos seguir, porque se não houver produtividade, se nós não nos transformarmos através desse trabalho, isso porque a gente lembra sempre que os Espíritos disseram para nós, né, conforme esse ensinamento, que fora da caridade não há salvação. Primeiro, como a gente sempre comenta, né, salvação do que exatamente? A salvação da dor, a salvação do sofrimento. Então quando se fala em salvação, nós já lembramos daquela ideia dogmática do passado,
que falava que nós tínhamos dois caminhos apenas. Ou você era salvo, ou você se perdia. E tudo isso dentro daquele universo da eternidade. Você se perdia eternamente ou se salvava eternamente. Conhecendo então a dinâmica do mundo espiritual, trazendo para nós essa nova realidade, nós lembramos que, mesmo diante dos fracassos, há oportunidade de recomeço. Através das incontáveis existências que nós temos aqui no mundo material, mais o nosso período de aprendizado e também de trabalho no mundo espiritual, nós vamos então construindo esse nosso futuro. Então não existe esse determinismo dualista, né, de duas opções apenas, ou o inferno ou o céu, mas então nós podemos construir esse nosso crescimento. Né? Olha, Armando, quando a gente começa a analisar os dogmas que hoje são transmitidos, chegam para nós desse pecado original, que o pecado original, a princípio, vai te levar para o inferno. Então, qualquer caminho que a gente siga, os dois vão terminar naqueles dois objetivos, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, seja pelo pecado original, seja pela falta de fé, seja por não acreditar em Deus, qualquer coisa que leve a esses dois caminhos. Né? Então eu trouxe para vocês objetivamente apenas isso, ou você vai para o céu ou para o inferno, que são esses dois destinos. A forma como você vai chegar em cada um deles, elas podem variar. Não aceitar Jesus, por exemplo, você professar uma outra religião, você não praticar caridade. Nós temos ali várias e várias situações que vão nos direcionar para esses dois caminhos. Né? Então, cada igreja traz para nós uma visão. Se nós mudarmos, por exemplo, da ideia do cristianismo e começarmos a falar sobre o judaísmo, falarmos sobre a religião islâmica, isso não é hinduísta, porque a hinduísta ela é reencarnacionista. O budismo também é reencarnacionista, então tem essa visão de construção. Mas essas demais crenças que são definitivas, né, então cada uma delas vai nos apontar direções para chegar nesses dois objetivos. Né, então pensemos dessa forma. Cada escola, né, bom dia Nancy, bom dia Angelina, e cada uma dessas escolas vai apresentar para nós uma forma de alcançarmos ou fugirmos desses objetivos. Uma delas vem, por exemplo, você entregar sua vida a Jesus. Só que esse entregar a vida a Jesus é entregar de que forma? Para muitos é entregar no louvor, naquela vida de contemplação. De dizer o tempo todo que eu amo, que eu amo, que eu amo, mas é um amor improdutivo. Para outros falam sobre a transformação necessária. E de fato, conforme os Espíritos nos ensinam, que nós precisamos nos transformar. E essa seria um objetivo motivado, sem falar em sacramentos, etc. e tal. Então, essa transformação ela se daria através da nossa motivação pessoal. Eu tenho vontade de me transformar. Então, através da transformação, como resultado vem então o trabalho sustentado pelo amor ao próximo. Esse amor universal que começa a se desenvolver, a crescer dentro de nós, começa então a envolver todos aqueles que estão em volta. E nós vamos então envolvendo cada vez mais pessoas de acordo com as nossas possibilidades. Então primeiro eu me transformo, e através dessa transformação, naturalmente esse amor começa a se irradiar. Porém, nós ainda não temos capacidade, na condição atual em que nós nos encontramos, de promover essa transformação simplesmente pela vontade. Nós temos uma fragilidade moral muito grande ainda, somos influenciados pelos estímulos, né? Influenciados pelos prazeres, pelas sensações que o mundo vai nos oferecendo. Então é muito difícil simplesmente tomarmos uma decisão de dizer, olha, a partir de agora eu não quero, eu vou virar um santo. E ainda assim essa santidade ela é questionável, porque ela ainda é baseada naquela ideia da contemplação. Então qual é o ensinamento que os Espíritos trazem para nós? Com muita inteligência, muita perspicácia, muita compreensão a respeito da natureza humana, eles então passam para nós a fórmula. Trabalhe que o resto virá como consequência. Então quando eles falam que fora da caridade não há salvação, essa caridade vem através do trabalho. Lembrando que a caridade, conforme nós já estudamos, ela não é apenas a caridade braçal, a caridade material. Ela também é a caridade moral.
Então, através da prática da caridade, e quando nos falam que nós temos que praticá-la, significa então que eles estão nos empurrando, chamando a nossa atenção, dizendo: trabalhe mesmo contra a vontade, trabalhe mesmo com sacrifício, se doe mesmo tendo que abrir mão daquilo que nós julgamos como sendo essencial para satisfazer os nossos caprichos. Então nós vamos trabalhando meio que forçados, e como consequência vem a transformação. Já que nós não conseguimos nos transformar e depois, como consequência, fazer esse trabalho natural, nós fazemos um trabalho forçado para fazer com que a transformação vá ocorrendo. Então, toda vez que nós chegamos numa atividade, num centro espírita, ou pedimos uma orientação do mundo espiritual, a primeira coisa que chega para nós é: você faz algum tipo de trabalho de caridade? Você faz algum tipo de... participa de algum tipo de atividade de assistência, de amor ao próximo? É a pergunta que se faz exatamente porque, para nós, se tornou um hábito exatamente por isso, porque esse trabalho é capaz de nos transformar e, de fato, traz esse resultado. Seria mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, fazer uma comparação, usando algumas imagens, é mais ou menos como se nós alimentássemos uma criança. Na alimentação, a criança tem todos os nutrientes para poder sustentar e desenvolver o seu organismo. Só que para que ela possa se alimentar bem, a gente começa a usar cores, sabores, formatos, para poder fazer com que ela se empolgue, tenha vontade de comer. Faz aviãozinho, se for preciso, e tudo mais. Então ela vai comendo, brincando de se alimentar, e nessa brincadeira o corpo dela vai se sustentando. Depois de um certo momento, quando nós começamos a atingir a maturidade, e também temos uma compreensão a respeito da importância da nossa nutrição, da saúde do nosso organismo, da longevidade que nós desejamos alcançar na nossa vida terrena, então nós vamos começando a selecionar a nossa alimentação. Tira um pouco de gordura, mesmo sabendo que ela é gostosa, tira um pouco de açúcar, sabendo que é gostoso também. Vamos ali controlando, né, a quantidade, a qualidade, a frequência com que nós vamos nos alimentando. Mas para isso nós precisamos primeiro alcançar essa maturidade. E aí então nós vamos sustentando o nosso organismo conscientes de que isso está acontecendo. Eu me alimento da comida certa, na quantidade certa, porque meu corpo vai ficar saudável. Ao contrário da criança, que ela só come aquilo que é gostoso. E como consequência vem então a sua saúde orgânica. No caso da saúde moral, ela se dá da mesma forma. Depois que nós atingimos uma certa maturidade, e isso nós falamos dos espíritos que já são mais desenvolvidos que nós, não falamos de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, não, falamos de espíritos que já chegaram no mundo espiritual, conscientes dessa necessidade de transformação. Talvez ali do nosso nível, um pouquinho mais para cima daqueles que podem nos dar conselho, aqueles que podem ajudar. Eles têm essa atitude moral pela consciência dessa evolução que eles estão trabalhando. Então eles fazem a coisa certa porque agora sabem que a coisa certa é a coisa certa. Já no nosso caso, como nós estamos ainda envolvidos nessa ilusão do mundo material e também presos nessa nossa inferioridade, os espíritos falam: trabalhem na caridade. É mais ou menos assim: vamos brincar de aviãozinho. E aí então a gente vai fazendo esse trabalho e de repente a gente começa a sentir os efeitos. Começa aquele sentimento de solidariedade, aquele sentimento de amor ao próximo, aquele prazer da produtividade. Mas inicialmente veio quase como uma obrigação. Então, os espíritos fazem esse trabalho dentro desse lema: fora da caridade não há salvação. Significa o seguinte: já que eu não sei como me salvar pela transformação moral que eu preciso fazer, eu vou então trabalhar na caridade, seja o que Deus quiser. E dentro do seja o que Deus quiser, Deus quer sempre que aqueles que trabalham, aqueles que crescem, que se transformem, alcancem essa felicidade. Então, há esse trabalho pedagógico, por isso que os espíritos se desdobram em trazer para nós exemplos, modelos. Jesus mesmo, na sua missão de vir aqui ao mundo físico, ao mundo material, e dar o exemplo para a transformação da humanidade, veio mostrar para nós exatamente isso. Não adiantava falar. Porque, por exemplo, nos 10 mandamentos, no Decálogo,
lá de Moisés, ele já colocava amar a Deus sobre todas as coisas. Lá o primeiro mandamento. Nesse amar a Deus sobre todas as coisas, como é esse amar a Deus que nós não sabemos? O amar a Deus para nós é colocar a mão no coração, olhar para o céu e falar, ó Deus, como eu te amo. Isso não é o suficiente. E aí então vieram tantos espíritos, tantos missionários, veio, por exemplo, Jesus, o maior de todos, para mostrar na prática o que significa esse amor a Deus. Teve que vir aqui mostrar como funciona, como é esse mecanismo de transformação. Depois deles vieram outros tantos missionários para fazer o mesmo trabalho. No nosso tempo contemporâneo, nós temos ali vários e vários exemplos de demonstração de amor ao próximo, de caridade. Espíritos que vêm mostrar aquilo que já sabem e também fazer um trabalho de lapidação, já que também estão nesse processo de transformação. E isso nós falamos de missionários do mundo físico, como também missionários do mundo espiritual. Quantos e quantos são os espíritos que estão sempre próximos aqui à humanidade terrena, fazendo esse trabalho de evangelização, de auxílio, em todas as religiões. Se nós tivéssemos a capacidade de perceber esse universo espiritual, essa legião de espíritos que são trabalhadores, que ou fazem porque estão naquela fase de trabalhar para se transformar, ou são aqueles que já transformados trabalham por uma questão de reflexo natural dos valores que alcançaram. Se nós pudéssemos ver o que acontece dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro de terreiros, dentro de centros espíritas, a quantidade de espíritos que estão se mobilizando nesse trabalho é uma coisa assim absurda. E até mesmo dentro das informações que chegam do mundo espiritual, através dos relatos, mostram para nós que muitos de nós seremos escalados para muitas tarefas para continuar esse processo de aperfeiçoamento. Não é só aquela questão de manter a cabeça ocupada, mas é aquela questão de fazer com que nós percebamos o efeito do exercício desse amor ao próximo e, para amar ao próximo, nós temos que inicialmente amar a nós mesmos. Então nós vamos sentindo o efeito em nós e depois vamos refletindo isso para o ambiente onde nós nos encontramos. Então vamos trabalhar, bom dia pessoal, dentro dessa ideia da caridade, para promover essa nossa transformação. Depois que conseguimos alcançar um pouquinho mais de maturidade, e felizmente nós estamos alcançando, nós começamos a ser mais seletivos nos nossos valores, nos nossos hábitos, nas nossas relações, nas nossas atividades. E aí então eu começo a fazer porque eu sei que é certo. Eu faço tal coisa porque eu sei que essa é a coisa certa a fazer. Mas ainda assim, pela nossa dificuldade, a gente tem que colocar isso em prática. E aí então vem esses compromissos que nós assumimos com as instituições, com a nossa comunidade, o ambiente onde nós nos encontramos, enfim. Então, em vez de ser transforme-se e pratique, nós temos que praticar para nos transformar. É a condição que nós estamos hoje. Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui agora as passagens selecionadas por Kardec para tratar dessa questão do o necessário para salvar-se, e fala sobre a parábola do bom samaritano. Está lá no livro de Lucas. Vamos ler aqui então duas passagens, né? Kardec separou aqui dois trechinhos assim um pouquinho grandes, né? Então, mas a gente vai conseguir tirar bom proveito dele. Primeiro ele diz assim: mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei dos que hão de estar à de sua direita: vinde, benditos de meu Pai, pois o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Aliás, vem possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Precisava de alojamento e recebestes-me. Estava nu e cobristes-me. Estava enfermo e visitastes-me. Estava no cárcere e viestes me ver.
Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos sem alojamento e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou no cárcere, fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isso a um de meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisava de alojamento e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou sem alojamento, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um desses meus mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Aqui é uma passagem do livro de Marcos, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Nós vimos aqui, extraindo a essência do seu ensinamento, a importância de trabalharmos sempre em prol da difusão do amor ao próximo. Mas nós vimos aqui também uma figura de linguagem falando sobre o diabo, falando sobre o sofrimento eterno, sobre o inferno. Isso, na verdade, é uma linguagem. Kardec vai abordar um pouquinho isso mais abaixo, falando exatamente da importância de nós extrairmos sempre a essência daquilo que é ensinado. Mas ao estudarmos essas escrituras, como sendo para nós escrituras sagradas, para muitos consideradas sagradas, elas acabam, então, sendo levadas ao pé da letra. E aí aquela ideia de que Jesus disse que quando você morre você vai para o céu ou para o inferno, isso então na mente de muitos, e quando nós falamos muitos, nós falamos em bilhões de pessoas, essa crença é definitiva. E aí então muitos aceitam ela fervorosamente, ou acabam desistindo no caminho porque perceberam que já não tem mais salvação. Mas através do entendimento que nós temos sobre essa realidade do mundo espiritual, nós começamos a fazer uma nova interpretação. A Ana colocou, isso prova que o Espiritismo depende dos ensinos contidos na Bíblia. Não só desses ensinamentos morais contidos na Bíblia, Ana, como o próprio Jesus foi responsável pela difusão da doutrina espírita. Então ela é sustentada, sem dúvida nenhuma, pelos ensinamentos cristãos. Mas a gente lembra, né, que o cristianismo ele é utilizado como base da doutrina espírita dentro da sua essência moral. Não de dogmas, não de personalidades, não de história. Né? O próprio Kardec lembra isso quando nós estudamos na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que todos os ensinamentos contidos na base da doutrina espírita vieram do cristianismo, dos ensinamentos dos evangelhos. Por isso, então, nós temos, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é uma prova que o Espiritismo é claramente sustentado pelos ensinamentos cristãos. A gente lembra, por exemplo, que o Evangelho segundo o Espiritismo... Bom dia, professor. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele era inicialmente chamado de imitação do Evangelho. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec mudou, tirou esse imitação, por ter ali um peso um pouco pejorativo, e aí ficou então o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes nós lemos o título e acabamos não entendendo o seu significado, que é exatamente o mesmo Evangelho, ou os Evangelhos que trouxeram os ensinamentos de Jesus, só que agora interpretado à luz da doutrina espírita. Então isso é claro e notório e não se pode negar. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado nas passagens do Evangelho. E depois aqui no item número 2. Aqui nós temos então o livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus:
que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no seu mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu a compaixão. E, chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: tem-me cuidado dele. E quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Então aqui a passagem conhecida do bom samaritano, né? Lembrando que aqueles que eram de Samaria, né? Aquela cidade naquela região, eles tinham uma crença diferente dos hebreus, né? Do judaísmo. Então eles eram desprezados, eles eram considerados como párias daquela sociedade. Só que, na verdade, quando Jesus trouxe para nós o sacerdote, o levita e esse samaritano, que esse último era o mais desprezado, foi ele que trouxe para nós o grande ensinamento, mostrando então, como parte dessa instrução, dessa poderosa instrução, mostrando que, independente da nossa crença, isso nos dias atuais fica muito claro para nós, que não importa se eu sou ateu, se eu sou cristão, se eu sou de outra crença, que seja diferente daquela que a maioria professa, o que vale para mim são exatamente as minhas ações, as minhas atitudes nessa prática, nesse exercício de amor ao próximo. Então toda essa rejeição que nós inicialmente vivenciamos, e essa rejeição ela vem nos mais variados tons, desde uma pequena antipatia até uma rejeição clara, né, de intolerância, como nós vemos na atualidade. E aí nós temos hoje uma demonstração muito grande no nosso próprio planeta, como por exemplo essa situação daqueles que estão fugindo de suas terras natais para poder buscar uma oportunidade de vida. Muitos aceitam-nos, né, como sendo hóspedes para dar essa oportunidade para que eles continuem vivendo, mas outros, por motivos diversos, para muitos é justificado, para outros não justificado. Mas a gente lembra, por exemplo, que nós temos países criando barreiras, nós temos pessoas que estão criticando, mas ao mesmo tempo temos uma outra grande legião que estão em busca dessas pessoas, oferecendo recursos os mais variados para tentar acolhê-las. Então o que importa para nós, na verdade, é o exercício do amor ao próximo, e não simplesmente fazer uma análise política e econômica de uma situação para ver se vai fazer ou não. Então essa passagem do bom samaritano mostra para nós exatamente isso, que nós muitas vezes fazemos cálculos para saber até onde nós podemos ajudar aquele que precisa. Fazemos cálculos econômicos, cálculos sociais, cálculos políticos, cálculos de valores, cálculos de afinidades ideológicas, para saber se nós vamos perder alguma coisa, se o nosso estilo de vida vai se transformar. Sendo que, na verdade, nós deveríamos simplesmente pensar que aquele indivíduo precisa de ajuda, então ele precisa ser ajudado.
Fazemos cálculos, inclusive, para saber se ele está se aproveitando ou não daquela situação para poder se beneficiar. Por isso, muitas vezes, nós pensamos assim, bom, para isso eu faço caridade, porque ele realmente mostra que precisa. Ou ele tem cara de coitadinho. Enquanto que o outro tem cara de malandro, então ele não precisa da minha ajuda, eu vou desprezá-lo. Esse nosso julgamento, ele é importante, porque mesmo Jesus trouxe para nós uma instrução, para que nós fôssemos mansos como as pombas, e astutos como as serpentes. Essa astúcia para nós significa, fiquemos atentos para poder selecionar o joio do trigo. Mas como nossos valores ainda são muito precários, os nossos valores ainda são muito imaturos, nós temos uma grande dificuldade de fazer o julgamento certo. Ao vermos uma pessoa em sofrimento, nós paramos, sentamos, começamos a pegar calculadora, a fazer cálculo, se ele merece ou não. Enquanto isso, a dor está intensa e presente. Então nós vemos muito isso no mundo hoje. Batendo a nossa porta, enchendo a nossa casa através dos meios de comunicação, trazendo informação o tempo todo, quer dizer assim, olha, não importa o que está acontecendo, o que importa é que precisa ser feito. Mas nós não, nós criamos essa ideia individualista de pensarmos, por exemplo, que nações podem escolher quem vai entrar, quem não vai entrar, independente da sua vontade. Ou melhor, vai entrar ou não entrar, independente de suas necessidades. Não é simplesmente assim, vamos acolher porque ele precisa. Na televisão, por exemplo, isso não é uma crítica às nações, porque se fosse no Brasil, talvez nós tivéssemos que fazer esses mesmos cálculos, né, de acordo com os valores que nós ainda temos. Mas nós vemos, por exemplo, um homem correndo trazendo no colo uma criança que sofre, que passa fome, que está doente. Existe algum cálculo para ser feito naquele momento? Ou a ação imediata é vamos acolher, depois a gente tenta ajustar de acordo com as condições reais? Mas lá não, vamos colocar uma cerca, separar aquelas pessoas e não se fala mais nisso. A mesma coisa acontece também nas nossas cidades, onde temos ali, por exemplo, pessoas drogadas, pessoas abandonadas, pessoas encarceradas, pessoas doentes. Nós começamos a calcular até onde isso vai trazer algum tipo de prejuízo para nós. Diante da crise social que nós vivemos, pessoas com poucos recursos, pessoas desempregadas, pessoas com uma série de dificuldades, pensam assim, olha, eu não posso fazer nada porque eu tenho essa dificuldade. E esse não posso fazer nada abrange inclusive uma simples caridade moral que não custa nada para ele, que não custa nada para nós. Então essa ideia do bom samaritano, daquela época, porque mostra exatamente isso. Um homem estava caminhando e de repente ele foi assaltado por ladrões, ficou todo machucado. Essas pessoas que estão sendo expulsas de seus países passam por que situação? Não foram violadas nos seus direitos, em suas propriedades, em sua liberdade, eles tiveram que fugir pedindo ajuda? Aonde estão os samaritanos do mundo de hoje? Então esses cálculos são feitos exatamente por causa desse nosso apego ao nosso conforto material, sem pensarmos naquilo que poderia ser feito moralmente em benefício do nosso próximo. Olha, aquela história fraterna é muito difícil para nós, como eu falei para vocês, fazer algum comentário a esse respeito, porque o Brasil também viveu uma situação muito interessante a respeito, por exemplo, dos haitianos. Muitos haitianos vêm ali pelo norte do Brasil, entram e depois vêm para as grandes cidades, por exemplo, São Paulo. E nós andamos aqui nas nossas ruas e vemos, por exemplo, pessoas que são estrangeiras, que trazem características de haitianos, de africanos. Para muitos pensam assim, nossa, mas essa gente veio para cá, a gente não tem nem para nós, o que eles vieram fazer aqui? Então quando nós passamos por essa situação, a situação é a mesma. Nós fazemos os nossos cálculos para analisar até que ponto aquilo se torna para nós um transtorno. Mas não pensamos na miséria que aquelas pessoas viviam, no desespero delas terem que largar suas famílias, seus amigos, suas propriedades, seu modo de viver para buscar uma coisa diferente, simplesmente para poder sobreviver. Então aqui nós tivemos uma situação muito menor. Né? Pois é, a gente pensa assim, fraterna, e se nós fôssemos no lugar dele, como seria? Será que nós ficaríamos sofrendo tranquilamente ou buscaríamos opções?
O Brasil é um dos grandes exportadores de imigrantes, de emigrantes, né? Muitos deles vão para a Europa, para os Estados Unidos, buscar uma oportunidade nova. E lá muitas vezes são recebidos, outras vezes são desprezados, mas a ideia é, como é que nós podemos tirar essa ideia da instituição nacional da frente que fica obscurecendo a visão simplesmente da caridade? Eu não posso fazer caridade porque no meu país sabe como é que é, as pessoas precisam de emprego, mas o outro está precisando, eu sei, mas aqui também está precisando. Então nós começamos a fazer os cálculos. E esse calculismo é exatamente uma característica dessa visão materialista, dessa visão individualista que nós temos hoje. Isso é muito complicado para nós fazermos essa análise. Se nós pegássemos esses grandes espíritos que encarnaram entre nós, que demonstraram assim aquele amor incondicional ao próximo, e os colocássemos como dirigente dessas nações, qual seria a atitude que eles tomariam? Vamos analisar se eles podem ou não entrar, ou traz essa gente para cá porque elas estão morrendo? Um barco com 200 pessoas afundou, uma criança apareceu morta boiando na praia, o outro correndo ensanguentado com o filho no colo. Como é que nós podemos fazer cálculos diante disso? Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu ver aqui. A Ana colocou, né? Como ficaríamos amando o próximo sem antes amarmos a Deus? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, Ana, porque as religiões hoje passam para nós uma visão sectarista. Ou seja, vamos separar aqueles que são salvos, os eleitos, daqueles que não são. Então até mesmo essa ideia de amar ao próximo é um amor muito materialista, muito infantil que nós temos ainda. O amor incondicional ao próximo, quem demonstrou para nós foi Jesus. E qual a distância que nos separa exatamente dessa mesma conduta? Então muitas vezes nós até tentamos acertar. Mas como nós aprendemos de uma forma equivocada, nós infelizmente acabamos errando. Mas como nós sempre temos oportunidade de recomeçar e de acertar, nós podemos errar hoje, mas amanhã nós vamos acertando melhor, e assim a gente vai se desenvolvendo. O Braço colocou, né, ainda mais que já fomos avisados que o Brasil tem missão com o mundo, né? Pois é, Brasil, essa é uma outra situação também que nos chama a atenção, colocando o Brasil como sendo uma demonstração da prática do Evangelho. E aí nós analisamos, mas qual a distância que nós ainda estamos disso, dessa realidade? A Fraterna colocou, né, embora se viessem para o Brasil seriam ruim para eles e para nós, né? Mas o que nós chamamos de ruim? Será que nós estamos realmente numa condição ruim comparado com eles? Eu comentei com vocês essa semana que nós temos aqui alguém desempregado. Lá eles estão sendo assassinados. Aqui nós temos alguém que tem um emprego ruim, tem um salário, que tem suas dívidas. Lá as pessoas estão sendo estupradas, decapitadas. Aqui nós pagamos aquela nossa prestação, pagamos o nosso aluguel, lutamos para manter aquele pequeno patrimônio. Lá as pessoas perderam tudo. Então o que nós chamamos de ruim exatamente? Será que nós vivemos num país ruim, comparado com aquilo que eles vivem? Será que o nosso ruim é igual ao ruim deles? Por exemplo, né, Brás? Temos comida, temos espaço, temos uma certa harmonia. Lá eles estão em guerra. O que nós chamamos de ruim exatamente? Será que nós conseguiríamos trocar um pouquinho do nosso ruim com o ruim deles? Então a gente vê que o amor não tem limite. Somos nós que colocamos limite para o amor, por falta de entendimento. A Tuti colocou, é igual o nordestino que deixa tudo e vem tentar a sorte em São Paulo, né? Em regra geral, come o pão que o diabo amassou, pois é, ainda são discriminados, são atacados. É a mesma coisa também, será que nós poderíamos trocar com aquele nordestino que vive no sertão, que vive na caatinga, que não tem o que comer, daquilo que as reportagens já mostraram? Será que eles não merecem o nosso acolhimento, não merecem o nosso amor? Então nós continuamos ainda colocando esse limite para o amor. E o amor é algo simplesmente que não tem barreiras, é algo incondicional, é algo universal. Mas nós dizemos, bom, esse eu posso amar, o outro eu não posso amar tanto, ou então aquele outro eu não amo nada. Somos nós que escolhemos. Então vemos assim o quão precisamos ainda compreender o significado desse sentimento. O Hermes lembrou em cima, né, sobre essa palavra refere-se verdadeiramente a Jesus, né, o viajante ferido é a humanidade. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões.
e o samaritano é Jesus, né? O azeite é o símbolo da fé. São simbolismos que são fáceis de serem interpretados, né? Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, uma oportunidade que temos de praticar o amor. É aquela história, né, Angelina? O amor, ele é muito bonito desde que ele não exija de nós algum tipo de sacrifício. Porque do contrário a gente começa, bom, não é bem assim, né? Eu vou tentar, veja bem. A gente começa a colocar condições para isso. O Elcio lembrou aqui, né, recentemente chegaram em BH, segundo informações, 70 refugiados sírios, né? Sírios, né? E quantos imigrantes já vieram para o Brasil naquela época do passado, a partir do século XIX? Quantos imigrantes estão chegando agora, né? Essa grande mobilização que nós temos hoje, né? Acolhidos ali, o Elcio lembrando, Padre George, da paróquia Sagrado Coração. O próprio Papa também falou sobre abrir o Vaticano, a Alemanha se dispôs a receber, a Islândia a receber também, outros já estão negando. Porque não é assim, né? Deixa eu dividir meu pão, o pouco de pão que eu tenho com você. Lembra da história do óbolo da viúva? Esse óbolo da viúva nós temos ali então que vale muito mais o sacrifício que você faz dividindo o pouco que você tem do que oferecendo a sobra do muito que você tem. Então, na teoria é tudo muito bonito, são ensinamentos maravilhosos. Mas e para praticar isso quando nós abrimos a janela da nossa casa e começamos a olhar lá fora? Não fazemos julgamentos, destruir a barreira do preconceito, destruir as barreiras do nosso egoísmo. Isso é algo que exige de nós um sacrifício, digamos, sobre-humano, e que nós ainda não temos condições de fazer. Ou melhor, não temos coragem de fazer. Porque possível é. Agora, a coragem para fazer já depende de cada um de nós. A Ana colocou, né, às vezes não entendemos que se evitarmos a guerra, não teremos o efeito dela, como por exemplo refugiados. Mas a gente aprendeu, né, todo mundo ficou tão calejado com as dificuldades e sofrimentos que nós achamos que essa é a atitude correta a fazer. Sempre sentimos ameaçado na nossa estabilidade. E aí então nós tomamos medidas para impedir que ela seja abalada. Esse é um grande problema. O Braz lembrou aqui, né, que na pátria espiritual só tem fronteira dimensional. Aqui as nossas fronteiras são físicas, né? O El colocou, caridade não é só dar o que se tem de sobra, mas dar o que se tem de melhor. E muitas vezes o pouco que se dá já tem grande significado também. Vamos em frente aqui, pessoal, para a gente ler o que Kardec trouxe para nós de instrução. Diz aqui no item número 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humanidade. Ou na humildade, desculpem. Caridade e humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Vamos pegar então caridade e humildade e aplicar nessas situações que nós vemos hoje. Ver alguém fugindo, ver alguém que precisa de ajuda. Caridade e humildade. O que nós faríamos em nome desses dois valores, dessas duas virtudes? Então nós começamos a colocar condições. Se nós pegarmos que 2 mais 2 são igual a 4, nós colocamos 2 mais 2 vezes x, raiz quadrada de y, e começamos a colocar uma série de equações para chegar num resultado que seja conveniente para nós. E não aquele resultado simples e fácil, e que é absoluto também. E continua. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, sem que, se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós antes de julgar os outros. Todos esses ensinamentos que Kardec trouxe para nós, então, é um resumo de tudo aquilo que Jesus trouxe como ensinamento fundamental. Muitas vezes nós decoramos nomes, nós decoramos datas, nós criamos rituais,
Mas sem tudo isso, sem essas ações, isso de nada adianta. Então não importa qual é a crença que nós temos. O que importa é a forma como nós vivemos. E essa orientação que chega para nós do mundo espiritual, falando sobre a importância do exercício dessas virtudes, acima de qualquer coisa, não importa onde você frequenta, não importa os livros que você leu, não importa quanto tempo você estuda, se você não viver um segundo dessa virtude na sua vida, isso não vale nada. Isso para nós nada mais é do que o enaltecimento do orgulho e da vaidade, fazendo com que o nosso intelecto se desenvolva, falando com que a nossa posição seja notada, seja observada. Então o verdadeiro espírita, conforme é trazido para nós pelo Espírito Verdade aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que é aquele que se esforça para conter as suas inclinações e é aquele que vive esses ensinamentos, o que é mais importante para todos nós. Então Jesus veio mostrar para nós na prática a forma como aquele deve ser vivido. Fez ali através dos seus milagres, através das suas instruções, através dos trabalhos que ele realizou. Mas a essência fundamental vem exatamente desses valores. Que Kardec fez aqui uma coletânea dos ensinamentos para mostrar para nós que tudo diz respeito à nossa transformação moral. Amai o vosso próximo como nós mesmos, que nós já lemos, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis os que não cessa de combater. Só um instantinho, então, a gente aguarda aqui para voltar o som. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos específicos como a condição absoluta da felicidade futura. Foi o que a gente colocou lá no início do nosso trabalho, que os Espíritos dizem para nós que fora da caridade não há salvação. A salvação tem uma representação na felicidade, é representada nessa felicidade futura que todos nós desejamos alcançar, e que somente através dessa transformação íntima é que nós vamos conseguir alcançá-la. Então, para isso, os Espíritos recomendam que nós sempre tenhamos em mente o espírito de utilidade, o espírito de disponibilidade, para aproveitarmos cada situação para exercitar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos aprendendo. E esse exercício é ainda, como nós dissemos no início, aquele incentivo para depois sentirmos o efeito real, já que nós ainda não conseguimos simplesmente mudar nossa forma de viver. Precisa primeiro o exercício, a prática, fazendo isso entortando o nariz, fazendo isso com sacrifício, fazendo isso com reclamando, para depois nós começarmos então a entender o significado daquilo que nós estamos vivendo. Então essa evangelização, ela começa seguindo um processo pedagógico muito complexo. Primeiro vamos brincando de ser feliz, para depois sentirmos a felicidade real. E através desse exercício, como foi colocado para nós, mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Por isso, então, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há felicidade. No quadro que apresenta do juízo final, isso aqui em cima quando a gente leu, né, voltando aqui um pouquinho. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, isso é um simbolismo daquele juízo final, que segundo a interpretação que os Espíritos trazem para nós, é exatamente esse momento de transformação do nosso mundo. Chegou a hora em que nós seremos ali selecionados daqueles que vão seguir nesse processo de evolução e daqueles que terão que repetir os ensinamentos da base. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
e todos os anjos com ele, ele então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele. E separará uns dos outros, como pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Então, essa passagem que simboliza esse momento de transformação que nós estamos vivendo, traz para nós esse aprendizado. Então, diz assim: no quadro que Jesus apresenta, do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Porque ali nós tivemos muitas figuras, né, de inferno, de sofrimento eterno, de separar ovelhas de cabritos, de sentar no trono, no trono majestoso e tudo mais. A homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, conservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade reservada ao mal. Isso, quando se fala naquela época, que Jesus tinha que falar sobre tronos, sobre majestade, era aquilo que eles tinham. Eles viviam, por exemplo, sob o Império Romano, sob o jugo do Império Romano. Outras nações tinham também ali os seus reis, os seus palácios. Então, quando ele fala daquele que é um ser supremo, ainda que seja dentro do universo moral, a representação do trono e da majestade era algo palpável e compreensível para aquelas pessoas. Quando ele fala sobre a separação dos bons e dos maus, ele usa o simbolismo das ovelhas e dos cabritos, porque era exatamente ali o universo de pastoreio que eles viviam. Olha quantas ideias eram utilizadas dentro daquela didática que Jesus utilizava para acessar o coração das pessoas. E hoje não é muito diferente disso. Nós passamos esse tempo todo. Não, Elcio, muito mais do que isso. Não era naquela época, hoje também é assim. Basta a gente lembrar que nós temos hoje os representantes religiosos sentados em tronos em grandes templos. Então eles precisam representar o reino de Deus pela estrutura dos seus templos, não utilizando aquela estrutura para abrigar as pessoas, para oferecer oportunidade de trabalho, mas constroem as suas instituições. Na atualidade, nós temos vários exemplos disso pelo mundo afora, para mostrar que o reino de Deus se encontra dentro de um templo de concreto. E que o trono onde se assentam representa exatamente a majestade que Jesus representa dentro do mundo moral. Então nós estamos ainda vivendo essa fantasia, essa ilusão, essa alegoria, mesmo depois de todos os ensinamentos. Pois é, por exemplo, né, de arrecadação de recursos, construção de templos, de influências políticas, a infiltração do meio religioso dentro do ambiente político-administrativo da nossa sociedade. É isso que Jesus veio fazer? Interferir na administração dos homens ou interferir no coração dos homens? Então vemos que não era daquela época. Até mesmo depois de todo esse tempo, nós continuamos ainda alimentando essa crença. Praticamente 2 milênios, continuamos vivendo da mesma forma. Felizmente, as instruções que nós recebemos nos trazem um esclarecimento melhor a respeito da realidade do mundo espiritual. Então, mesmo que nós não consigamos colocar em prática, nós temos pelo menos a oportunidade de entender e, ainda que tropeçando, acertar nessa direção segundo essas instruções. Então nós vivemos ainda
dentro desse mundo de a salvação através de uma entrega religiosa, de uma frequência a uma religião, de prática de rituais, de decoração de livros, de textos, e não nos demos conta ainda que sem caridade, eu me lembro de Paulo de Tarso naquela passagem que ele fala, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Isso é uma expressão que daria para a gente fazer um congresso sobre ela. Porque não importa quem eu sou, não importa onde eu estou, não importa o que eu sei, se eu não fizer alguma coisa baseada nesse amor, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, se não for colocado amor nas nossas ações, nada disso tem importância. Dá para a gente imaginar, segundo aquele pouco não, né, considerável até, que os espíritos mandam para nós, contando as histórias que acontecem no mundo espiritual, seja através dos romances, seja através dos relatos, quantos e quantos espíritos chegam no mundo espiritual dando aquela carteirada, eu pertenço a tal religião, eu frequentei durante tantos anos. E a pergunta é, você agiu com amor durante a sua vida? Ele falou, não tive tempo porque eu tive que ficar estudando. Então você não aprendeu nada. As frustrações, as decepções que nós sofremos no mundo espiritual, pelo fato de termos vivido uma religião, sem ter experimentado a religiosidade que ela representa, é enorme. E a maioria de nós é frustrado por isso. De pensar, por exemplo, não, eu que estou aqui, eu que já frequentei, já participei, então para mim está tudo tranquilo. O meu futuro está garantido. Para outros são aqueles que pagam. Não, eu contribuí com a minha instituição, então eu garanti o meu pedaço. Ou então o outro, não, eu ocupava uma posição, um cargo importante, então a minha posição também está garantida. Olha quantas e quantas decepções nós encontraremos no mundo espiritual, simplesmente por não entendermos que sem amor eu nada seria. Seria como aquele sino que fica batendo, fazendo barulho, frio, sem absolutamente nada. Essa ideia, Ana, de saber o que é o amor, ele é ainda um processo que para nós, ele vem se desenvolvendo. O amor para nós, ele simboliza um coração com o nome de alguém cravado. Então é um entendimento ainda de paixão, de apego, de seleção ou de um processo seletivo. Eu escolho quem são aqueles que me fazem felizes, portanto eu vou amar essas pessoas que me fazem felizes. Então o nosso amor ele começa a se desenvolver se ele é estimulado por alguém. Se alguém não me estimula, então ele não recebe o meu amor. Não porque eu não queira, mas porque ele simplesmente não foi capaz de conquistar. Então nós vivemos ainda um amor passivo, esperando que as pessoas venham buscá-lo, venham estimulá-lo. Sendo que aqueles que já conseguiram entender o seu real significado, o amor ele simplesmente irradia. Lembra do deixai brilhar a vossa luz? O amor é um sentimento que ele brilha, irradia em torno de nós. Eu amo as pessoas, claro que existem formas de amar diferente. Eu não vou amar uma pessoa estranha na rua da mesma forma que eu amo um familiar, com quem eu tenho grande afinidade. Mas o amor que eu vou devotar a ele é aquele amor da solidariedade, da fraternidade, da compreensão. Nem que seja, Elcio, esse simples vagalume é o suficiente para apontar uma direção e para poder seguir tranquilamente no seu caminho. Então nós estamos aprendendo ainda, mas quantos são aqueles que se dispõem, por exemplo, a falar sobre isso, a refletir sobre a sua forma de amar, sobre a refletir sobre o tipo de amor que vivencia, que sente? De um modo geral, nós vivemos na correria do nosso dia a dia e nós não temos tempo para pensar sobre isso. Eu não tenho tempo para ficar conversando se eu amo, se eu não amo. Eu simplesmente amo e pronto. E se eu não gosto, acabou. Então nós estamos muito envolvidos ainda dentro dessa nossa rotina do mundo material e estamos nos esquecendo de nos espiritualizarmos. Essa espiritualização significa exatamente nos desapegarmos daquilo que o mundo material oferece e vivermos no mundo material, porque nós estamos aqui,
mas entendendo que ele é para nós um cenário e que oferece ferramentas para que nós cresçamos espiritualmente. Mas falar sobre essa questão de crescer espiritualmente é algo tão batido, é algo tão significado, que ninguém dá valor. Não dá valor até o momento em que se depara com a realidade que vai encontrar depois da sua vida no mundo físico. Aí vai dizer que não sabia, vai dizer que foi sem querer, vai dizer que vai tentar acertar da próxima vez. Nós já fizemos isso. E nós vamos continuar fazendo isso, só que cada vez com menos intensidade. Ninguém vai chegar no mundo espiritual dizendo, não, tranquilamente. Você se lembra quando nós estudamos no capítulo anterior? Honrai a teu pai e a tua mãe? Quando nós começamos a falar sobre relações familiares, todo mundo ama desde que seja amado. Mas e os atritos que nós encontramos dentro de casa, os atritos que nós encontramos na sociedade? Chegamos no mundo espiritual levando muitos desafetos, sendo desafetos de muitas pessoas, sentindo falta daquelas sensações, daqueles prazeres que nós vivíamos aqui no mundo físico. Então tudo é muito lindo quando se fala em fora da caridade não há salvação, em amor ao próximo, até que nós começamos a parar, colocar o pé no chão e olhar à nossa volta. E ver então essa realidade que nos machuca, muitas vezes pelo fato de nós ainda não compreendermos o sentido de nós estarmos aqui. A Angelina colocou, é interessante que Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, né? E nós amamos as coisas como a nós mesmos, né? Outra vez até mais também, né, Angelina? Às vezes nós preferimos muito mais as coisas do que a nós mesmos, porque o amor a nós mesmos, ele depende de renúncias. E como a gente não tem essa preocupação, eu prefiro pegar aquilo que é meu e acabou. É o que está acontecendo, como eu falei para vocês, nessas situações internacionais que nós vemos hoje. Mais uma vez, tocando nesse assunto, aquelas migrações de um para o outro, por que os países não estão permitindo que aquelas pessoas entrem? Porque vão tomar aquilo que é deles. E como é que você vai amar aquele próximo se você não se ama e você prefere muito mais aquilo que você tem? Olha só que complicação que é para nós estudarmos aquilo que se passa dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, de uma escola religiosa, e viver isso das portas para fora, enfrentando essa realidade que bate na nossa cara. Isso é extremamente complicado. Um exemplo que nós tivemos vários exemplos, né? Mas algo que a gente poderia imaginar seria um trabalho como, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Ela é aquela freirinha que ela não olhava raça, não olhava passaporte, ela perguntava, você está com fome, você está com dor, você está com frio? Então vem cá. Aí todo mundo vai dizer assim, mas é muito fácil para ela dizer isso. Ela é uma freira. Não, não é o fato dela ser uma freira. Ela é ser um espírito que ama. É o amor que ela sente que faz com que ela se comporte assim. Não é a crença que ela tem. Se ela fosse uma ateia, ela agiria da mesma forma. Simplesmente porque ela aprendeu o significado do amor. Imaginemos se ela fosse, por exemplo, a presidente de um desses países. Ela não só abriria as fronteiras, como ela mandaria buscar. Ela falou, traz essa gente para cá, que tem pão para todo mundo, não tem problema. Mas e a minha televisão, meu carro? Eles precisam de pão e comida. De comida, cobertor e remédio, é disso que eles precisam. O carro é futilidade. Futilidade, claro, não utilizando como instrumento de trabalho. Isso é um capricho que nós temos. Então olha só a diferença. Aí muitos de nós dizemos assim, mas eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Com certeza não é. E para ser o que ela é, a gente vai ter que trabalhar muito ainda esses nossos valores, esses nossos apegos. Deixa eu ver rapidamente aqui para a gente poder finalizar agora. A última passagem. Nesse julgamento supremo, de fazer aquela separação, né? Uns passam para a direita, outros passam para a esquerda. Quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta ao juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades. Observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo, passai à direita vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não,
pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha das virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, meus amigos, trouxe para vocês aqui algumas interpretações sobre essa realidade de viver esse amor incondicional diante dessa realidade que nos envolve. Entendemos que o exercício que traz para nós a perfeição não é a prática que traz a perfeição. Aquele que é perfeito já pratica. Aquele que não é perfeito será levado à perfeição através da prática. E a prática desses valores só virá através desse exercício contínuo, constante no nosso dia a dia. Onde quer que nós vamos, o que quer que nós fizermos, é sempre ter o amor como referência fundamental. Falar com uma pessoa, praticar alguma coisa, um pensamento que nós emitimos sem amor, não vale nada, é simplesmente um pensamento egoísta e orgulhoso. Fechando aqui então, o Elcio colocou: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Vamos ver, estamos trabalhando para isso, né? Cada um despertando no seu momento. A ideia é: nós estamos assimilando de fato esse ensinamento? E o Hermes colocou aqui embaixo também: penso que é mais fácil uma pessoa fazer a caridade quando estiver só, quando estiver em par. É difícil duas pessoas manterem o mesmo pensamento, a mesma vontade, sempre haverá uma certa discordância. Isso perturba o andamento das coisas. É aquela história, né, Hermes, que muitas vezes a gente tem aquela preocupação do julgamento. Fazer sozinho é muito mais fácil. Atividades que nós fazemos em conjunto são aquelas atividades que precisam de muitos braços. Mas são atividades simples, porque nós sempre somos influenciados ou influenciamos os outros. Então, sozinhos nós temos uma conduta, não tenhamos dúvida disso. Acompanhados nós ficamos preocupados. Será que o outro também vai fazer? O que será que ele vai pensar? Claro que a gente vai dizer assim: mas eu não me preocupo com isso. Algumas vezes isso acontece de uma forma quase que inconsciente. A intimidação. Quem aqui tem coragem de fazer prece com pessoas por perto? Para nós é muito natural. Outro não sofre aquele constrangimento. Uma simples oração. Na oração, a gente percebe o quão influente é a presença das pessoas nesses momentos em que nós facilmente, solitariamente, faríamos sem nenhum problema. Fechando por aqui, então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Estudamos, então, sobre o necessário para